Projeto Alternativa Saudável é uma parceria entre a Federação Brasileira de Gastroenterologia e a Danone, que tem por objetivo atingir médicos, a população em geral e certamente gastroenterologistas em especial, entendendo que a saúde, de uma maneira bastante simplista, pode ser vista como o silêncio dos órgãos. Nosso coração, nós não percebemos o batimento do nosso coração, não percebemos o movimento do nosso intestino, não percebemos a nossa respiração. Se entendemos dessa maneira, a melhor maneira de conseguirmos esse objetivo é com uma vida saudável, que inclui, antes de tudo, uma boa hidratação, que parece primário, mas é fundamental. Hidratar-se é um ato necessário do nascimento à morte. Aquele que vive com pouco volume circulatório nutre mal seus tecidos, nutre mal seus órgãos e, consequentemente, vão ter consequências deletérias nesses mesmos locais. Mais do que isso, a hidratação é fundamental porque 50% do nosso peso corporal é composto de água. Água, então, essencial. Então é fundamental uma boa hidratação. Não quer dizer tomar 4, 5 litros de água por dia, mas tomar em torno de 2,5 litros, bem mensurados, continuamente feitos, pode ser o primeiro ato de uma boa saúde. O segundo e importante ato é a alimentação em si. E a alimentação deve conter substâncias saudáveis e, por outro lado, evitar substâncias não só não tão saudáveis, mas de alguma maneira, muitas vezes, maléficas. Começando então pelas substâncias saudáveis, o ideal é que nós nos alimentemos de frutas, verduras, legumes. Frutas, verduras e legumes são os verdes de uma maneira geral. Esses verdes, em sua maioria, contêm substâncias antioxidantes, vitaminas de várias qualidades, que podem dar um suporte nutricional bastante adequado ao nosso organismo, evitando também inflamações. É bem provável que a maioria dos indivíduos necessite de uma alimentação rica em fibras. Fibras essas que melhoram o funcionamento intestinal, que às vezes melhora uma prisão de ventre, uma constipação intestinal, outras vezes melhora até mesmo uma diarreia. É importante então que nós usemos fibras, quer sejam solúveis, quer sejam fibras insolúveis. Fibras insolúveis são as cascas de uma maneira geral, que por ter celulose não são degradadas. O ser humano não tem celulose no seu tubo digestivo, portanto ele não degrada a celulose. Ele não tem celulase, então ele não degrada a celulose. Um animal, por exemplo, que come muita grama, muito mato, como o cavalo, é riquíssimo em celulase. Então ele degrada a celulose. Nós não degradamos. As fibras, então, passam pelo nosso tubo digestivo, aumentando o nosso bolo fecal e, consequentemente, melhorando o ato evacuatório. É muito importante isso. Quando nós comparamos estudos internacionais entre africanos e aqueles que moram no mundo ocidental, observamos que a evacuação do africano é em torno de 200 gramas dia, enquanto que a evacuação do ocidental é em torno de 30 a 50 gramas dia. E com isso, o índice de doença diverticular e de câncer de colo no mundo ocidental é muito maior do que no mundo africano. São só esses os fatores? Não, possivelmente tem fatores genéticos, tem outras coisas. Entre outras coisas, tem os alimentos que não devem ser ingeridos, pelo menos não em quantidade frequente. É o caso de frituras, carnes vermelhas, gorduras em geral e condimentos em especial, ketchup, mostarda, pimenta, isso tudo deve ser evitado. Então uma boa nutrição é fundamental para a saúde do nosso organismo. Por último, eu gostaria de comentar o exercício físico, que, no meu entender, é supervalorizado por um lado e desprezado pelo outro. A média disso é que é ideal. O ser humano nasceu para andar. Ele é bípede, ele tem que andar, ele deve andar, ele não deve ficar parado. Quer dizer, a atividade física é fundamental, mas o excesso também é maléfico, porque o excesso leva a um desgaste ósseo desnecessário, o excesso leva a um desgaste muscular e doenças musculares também desnecessárias. A musculação excessiva leva a muita lesão muscular, irreversíveis às vezes, e que cronicamente vão acompanhar esses jovens que hoje utilizam de maneira inadequada esses exercícios físicos em excesso. O que eu quero chamar a atenção é que é importante sim o exercício físico, se possível 5 vezes por semana, mas nunca fazê-lo em excesso, nunca fazer com que o nosso organismo sinta um peso por demais com esses exercícios. Em última análise,
eu gostaria de comentar o que a medicina tem feito atualmente para que nós possamos oferecer à população em geral melhores condições de alimentação. Ela descobriu na microbiota intestinal uma riqueza fundamental. Essa microbiota vive em equilíbrio com o nosso organismo. É através dessa microbiota que nós evitamos muitas vezes a penetração de bactérias e vírus no nosso organismo. Portanto, a microbiota tem uma estrutura fundamental na defesa do nosso organismo. E essa microbiota benigna, protetora do nosso organismo, ela pode ser muito bem ajudada, cooperada, eu não diria tratada, mas mantida com os pré-bióticos e probióticos, que estão em vários iogurtes, que estão em várias substâncias que nós usamos no dia a dia e que devem ser valorizadas. Então, nada em excesso, mas tudo muito bem feito para melhorar a qualidade de vida, a longevidade do ser humano, com um aspecto ainda fundamental, a afetividade, que eu acredito que seja a alma de nós todos. Não existe um ato terapêutico sem uma relação afetiva, uma relação humana, a preservação do outro através de si mesmo. Olhar o outro como se nós fôssemos, porque assim vamos tratá-lo melhor. Ao finalizar, gostaria de parafrasear Mahatma Gandhi, nosso líder espiritual, nosso líder social, um dos maiores humanistas da humanidade, quando diz que a saúde é o resultado não só de nossos atos, mas acima de tudo de nosso pensamento. É fundamental que tenhamos sempre um pensamento positivo com relação à saúde e mesmo nos momentos de doença. São nesses momentos que a reflexão, que o pensar positivamente pode trazer consequências extremamente satisfatórias. E a relação médico-paciente deve ser preservada acima de tudo, como uma relação de cooperação, como uma relação de segurança, como uma relação absolutamente amistosa, em que os dois trabalham para uma única coisa, a saúde daquele paciente e da população em geral. Muito obrigado.